Bom, boa tarde. Nosso grupo ele vai falar no curso de manipuladores de alimentos sobre o controle e recebimento de matérias-primas. Primeiramente, matéria-prima é toda substância que pode ser utilizada para a fabricação dos mais variados produtos, e trata-se de uma mercadoria natural ou transformada que pode ser de origem animal, vegetal ou mineral, e que vai ser empregada como base na cadeia produtiva. O processo de produção, em geral, ele é extremamente minucioso e requer bastante atenção para garantir a qualidade da mercadoria final. Então, é imprescindível que os estabelecimentos eles disponham de POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, para controle e efetividade no recebimento dessas matérias-primas, para assegurar a qualidade dessas mesmas e, consequentemente, garantir um bom resultado final dos produtos. Um dos principais pontos está relacionado com o local de recebimento dessas matérias-primas. Eles devem apresentar pias para higienização das mãos dos manipuladores e também tanques ou pias para pré-lavagem das matérias-primas, como no caso dos vegetais. O ambiente também deve conter pallets, preferencialmente de plástico, como o da imagem, para evitar o armazenamento em contato direto com o piso. O ambiente ele deve ser mantido permanentemente limpo, seco, ventilado e com a iluminação adequada. Aqui uma imagem ilustrando um ambiente inadequado para recebimento. Os manipuladores eles devem estar com seus devidos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e as vestimentas adequadas. E as prateleiras e os materiais eles devem ser devidamente higienizados. Outro ponto importante é com relação aos registros de recebimento, que são as notas fiscais. Então, é necessário conferir a nota do pedido no momento do recebimento e verificar os produtos que constam nessa nota e as quantidades a serem recebidas. É importante, então, verificar também a validade do produto e a fabricação desse produto. Também os dados do fornecedor e do fabricante. E no caso de algumas matérias-primas, alguns registros são obrigatórios, como no caso de animais, é necessário ter um controle da GTA, que é a Guia de Trânsito Animal. Bom, em relação à temperatura e peso, é necessário verificar a temperatura de todo o alimento que vai ser recebido, assim como o peso, tanto o peso unitário quanto o peso do conjunto. São utilizados termômetros de diversos tipos, como o da foto, ou outros tipos de termômetro, e a balança. Os alimentos devem apresentar a temperatura que vão ser armazenados. Alimentos não perecíveis devem ter próximo a 25 graus, alimentos refrigerados abaixo de 5, e os alimentos congelados devem se apresentar duros e sem indício de descongelamento, que seria resquício de água na embalagem. Indica que esses alimentos sofreram processo de descongelamento durante o transporte e não devem ser aceitos. Bom, cada alimento segue uma temperatura. Carnes e aves até 10 graus, de preferência até 4. Frutos do mar, peixes frescos até 3 graus. Leite e derivados até 10 graus. Massas frescas também. Congelados menos 18 e com tolerância até menos 12. Ovos em temperatura ambiente e o recomendado seria de 10 graus. E alimentos secos, enlatados ou hortifruti na temperatura ambiente. Bom, na avaliação sensorial, temos alguns requisitos de análise, como a cor, cheiro, aparência e textura. A cor a gente vai analisar se os alimentos estão com uma aparência brilhante, as carnes apresentam um vermelho claro, vivo. O cheiro vai nos mostrar algum requisito que o alimento pode ter sofrido oxidação. Então, um alimento vai apresentar um cheiro pela evaporação que houver desse alimento que está em degradação.
A aparência, se não tem manchas nesse alimento, se esse alimento não está escuro, e a textura, se o alimento tem textura firme, crocância, pode ser analisada palpando o alimento. Aqui podemos analisar essa avaliação sensorial. Aqui temos os legumes de uma cor clara e outros já aparência com manchas, e observa-se a parte de oxidação desse alimento. A aparência escura com fungos, um pouco de manchas também. As embalagens, elas não devem estar ferrujadas, não devem estar também rasgadas e não devem estar amassadas, porque esse alimento, se ele estiver em condição de anaeróbios e entrada de oxigênio, ele vai sofrer uma oxidação mais rápida. Então, todas essas embalagens devem ser descartadas quando apresenta algum dano na sua composição. Aqui temos o exemplo de uma embalagem amassada. Aqui um exemplo de uma boa embalagem. Aqui outra embalagem que sofreu danos, rasgada. E aqui uma aparência que podemos ver de uma boa embalagem e a cor do alimento. Uma carne cor clara e viva. Outro exemplo de embalagem danificada. O entregador. Quando o entregador vai até a sede para entregar a matéria-prima, a gente deve observar se as condições em que ele se encontra, se ele está de uniforme adequado, de preferência da empresa, sempre limpo, de avental, sapato fechado, de preferência bota de borracha branca limpa, e se ele tem proteção para os cabelos e está utilizando luvas também. Os veículos de transporte, eles têm que estar em boas condições de conservação, principalmente em seu interior. As borrachas de vedação devem estar íntegras, o piso também deve estar íntegro, a limpeza tem que estar em dia, e se for um transporte de carne, por exemplo, os ganchos e as barras devem estar limpas. Esse veículo ele não pode carregar outros materiais contaminantes que possam comprometer a qualidade dessa carga. Deve atender aos requisitos de temperatura, como a Giovana já citou anteriormente, e está livre de vetores e pragas. A carga ela deve estar sobre pallets, e toda vez, no caso de baú refrigerado, como isso da imagem, a gente deve verificar o termômetro do caminhão, caso seja o baú refrigerado. Bom, agora a gente vai apresentar um vídeo para encerrar. Obrigada. Olá, eu sou a Vanessa, nutricionista aqui da Escola IDPC, e hoje vamos falar sobre as boas práticas no recebimento de matérias-primas. O recebimento de matérias-primas constitui a primeira etapa do processo na qual se aplica o controle higiênico-sanitário para um alimento seguro. Os produtos entregues pelos fornecedores devem ser inspecionados quanto aos critérios pré-definidos pela panificadora. Como deve ser o recebimento do alimento para garantir a sua qualidade? Devem ser recebidos em área protegida de chuva, sol e que seja limpa, bem iluminada e livre de pragas. Observar se o entregador está com o uniforme limpo. Verificar se a temperatura do alimento está de acordo com o recomendado no rótulo ou adequada para seu transporte, utilizando um termômetro. Rejeitar alimento que tenha prazo de validade vencido, sinais de dano ou deterioração.
O transporte de alimentos destinados ao consumo, sejam eles refrigerados ou não, devem garantir a integridade e a qualidade dos produtos, impedindo que haja contaminação ou deterioração. Portanto, é fundamental que os alimentos não estejam em contato direto com o assoalho do veículo, nunca transportar alimentos conjuntamente com pessoas, animais e produtos químicos ou que possam contaminá-los. Os veículos passem por desinsetização periódica sob orientação técnica de empresa especializada. As temperaturas durante o transporte devem ser adequadas para cada tipo de alimento. As embalagens não devem estar estufadas, enferrujadas, amassadas ou rasgadas, trincadas, apresentando vazamento ou úmidas. Lembrando, recusar os alimentos perecíveis quando estiveram com a temperatura fora das especificações exigidas.